Oi, Isso mesmo, agora sim. Agora conseguimos, viu? Que lugar lindo, Jana. eu vim aqui assim para aparecer a natureza. Muito lindo essa natureza mesmo que tu tá. Nossa. Tem um pessegueiro aqui atrás e Sim, hoje muito esse lindo. dia lindo de sol, né? Tá lindo mesmo. Hoje o dia tá maravilhoso. Jana, É, hoje eu quero aqueles que estão vão entrando, né? Que agora as duas, a gente mudou um pouco o horário, antes era as 2h30, agora a escola de paz passou para ser às 15 horas. Então, alguns ainda estão se adaptando com o novo horário, mas eu já quero sim. dizer para aqueles que vão assistir pelo YouTube, porque todas as nossas lives ficam gravadas, tanto aqui da Clínica Espaço Crescer, como também na página do YouTube, né? Nós também temos um canal lá no YouTube com todos as oito temas já que nós já tivemos aqui da Escola de Paz. Então, para aqueles que querem compartilhar a Escola de Paz, aqueles que vão entrando já vão compartilhando, né? Então, hoje o nosso assunto, né? Hoje nós trouxemos a doutora Janaína. A doutora Jana, ela é nutricionista e hoje ela vai conversar um pouco com nós sobre as crianças não querem mais comer. O que a gente vai fazer? Criança não quer comer de jeito nenhum. Toma Sim. leite, come um pãozinho, mas chega na hora da comida, de jeito nenhum. Não quer saber da fruta, não quer saber da verdura. Então, hoje a Jana vai estar conosco, tirando algumas dúvidas que a gente tem de como fazer com que o nosso filho se alimente de uma maneira correta, que ele possa se tornar uma criança bem saudável, né? Então, Jana, é um prazer te ter aqui conosco, né? Obrigada. É um grande prazer. E daí nós já começamos com a primeira pergunta. O que eu devo fazer se o meu filho não quer mais comer? Eu devo forçá-lo ele a comer? Sim. As mães elas ficam assim num dilema, né? Muito Muito grande grande. quando elas têm essa questão da criança assim rejeitar a alimentação, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho assim para trás, é, tudo assim, todo esse comportamento alimentar, ele tem a ver também com a gravidez, né? O que que Sim. essa mãe comeu na gravidez? Qual que era o Ah, estilo de olha que vida interessante dessa isso. mãe, né? E então daí eu relembro assim, eu tenho dois filhos adultos, né? Mas eu relembro na época da gravidez, assim, o que eu comia, né? Então, isso é comprovado, assim, que a mãe já vai formando um hábito na criança já Ai, olha quando só. esse bebê ele está na própria barriga da mãe, né? Uhum. Então, uma mãe que come assim tudo desregrado a toda hora, não tem uma alimentação saudável, isso vai Muito influenciar, doce. é, vai influenciar, né, uma alimentação muito industrializada, ricas em aditivos químicos e muitas pessoas assim elas não têm assim muito interesse em buscar. Claro que a gravidez desperta um pouquinho, mas nem todos assim acreditam que vai influenciar este filho até para o resto da vida, assim. Né? Então a gente sabe que esse comportamento da mãe, ele é um comportamento assim padrão. Então é tipo aquela coisa, a gente planta e um dia vai colher. Não Ah, adianta, né, sim. querer plantar uma coisa e colher outra, né? E E- agora, sim, a criança ela tem fases que ela come tudo. Por exemplo, eu tenho um netinho de 2 aninhos, que eu estou com muita saudade, porque em função da pandemia, agora sim. exatamente ontem, fez 6 meses que a gente não se vê, né? Ai, E que dó. então ele, a minha filha, assim, ela segue essa tradição familiar, assim, de cuidar Sim, da alimentação. O nosso estilo alimentar é vegetariano, né? Ela ovo lácteo sim. vegetariano e então até ontem ela me falou, mãe,
tem que ver que coisa mais querida, né? Ela faz os legumezinhos, as frutinhas, ele também é ovo-lacto vegetariano, e ele come assim, né? É, com o maior gosto, ela tira fotos, faz videozinhos, ele comendo brócolis, ele ama. Só que vai chegar um momento assim que ele vai meio que enjoar daquele brócolis, a mãe tem que variar, tem que ter toda uma criatividade. E assim, a base seria assim, quanto mais colorido, né? E é claro, se a gente for falar como introduzir isso, é uma história muito comprida, assim. Um Sim. alimento de cada vez seria o ideal, em função assim de observar intolerâncias, alergias, né? Nessa criança. Mas eu creio assim que quando a mãe tem hábitos saudáveis, essa criança ela pode assim, né, ter alguma birra para comer, diríamos, né, e Sim. rejeitar alguns alimentos, mas ela vai seguir um padrão, porque assim, depois quando ela estiver assim comendo normal com a família, ela vai estar observando o prato da mãe e do pai também, né? Ah, sim, Aí não adianta claro. eu falar, eu dizer assim, meu filho, cenoura é bom, mas ele vê que, né? Eu lembro, meu filho era pequeno, assim, ele, ele antes do almoço já estava com fome, eu já raspava uma cenoura e dava na mão para ele comendo a cenoura Uhum. crua. Hoje, ele já é grande, tem 25 anos, eu faço isso, ele, ai mãe, coisa boa, eu lembro quando tu me dava. Então, quer dizer, é assim, é uma memória que fica do comportamento, né? Então, Sim, assim, é muito interessante, né, a gente, é, assim, cuidar, né, porque depois a gente está, assim, fazendo uma poupança para a saúde daquela vida, daquele adulto, né? E ele também vai poder repetir isso em outras gerações, um padrão familiar, diríamos assim, né? sim. Não E sei se... Jana, mas como é que assim, as mães conseguem, que nem assim, a criança não tem o hábito de comer fruta nem verdura, nada. E como é que ela vai conseguir introduzir essas frutas, verdura para a criança? Quando eu falo criança, assim, é geralmente até uns 5, 6 anos, né? Que a mãe ainda tem uma dificuldade da criança querer comer as coisas, né? Então, que nem eu recebi uma família aqui que a criança só comia danoninho, ovo e era leite da mãe, leite materno, a criança estava com 3 anos, e só comia danoninho e ovo. Ela não comia outras Uhum. coisas, ela não gostava de comer outras coisas. Então, nós começamos a introduzir alimentação verdadeira para a criança, né? Comida de E verdade, Priscila, comida de comida de verdade. verdade, É, né? a Que comida Deus mesmo, porque fez. até então ela não tinha comido. Porque a mãe disse assim, que ela tentou quando ela era pequenininha, a menina rejeitou, ela tentou de novo, a menina rejeitou, ela continuou no peito. Entrou um ano, a menina gostou de Kinder Ovo, daí ela permitiu a menina comer o chocolate, e Danoninho a menina comia bem. Então ficou leite do peito, ovo cozido, Kinder Ovo ou o iogurte, né? Então, eram só as únicas alimentações que essa menina comia. Aí, então, ela veio para nós porque a menina estava com uma dificuldade muito grande de aprendizado. Então, quando eu fui ver o que estava acontecendo, Sim, descobrimos a sim. alimentação da criança, né? Então, a menina teve uma anemia, teve todo um caso, né? Mas eu te pergunto, como que a gente faz para essas mães, como que elas podem fazer para introduzir essas alimentações no dia a dia dessa criança? Sim. Então a mãe, assim, ela tem que ter, assim, muita criatividade na brincadeira, no lúdico, né? Ela pode reunir a família, vamos dizer, ela vai introduzir uma maçã, né? Ela pode reunir a Uhum. família ali, fazer uma brincadeira, cada um pegar a sua maçã, comer, né? E ela tem que ter uma certa criatividade para poder, porque assim, é muito fácil abrir um danoninho, né, um iogurte e um chocolate. Então, assim, cria um padrão de paladar e vai ter que Sim. se habituar. Por quê? Tem mães, agora eu não sei assim muito, né, como que tá atualmente, assim,
Mas eu lembro, assim, de períodos, assim, né, que a gente estudava mais essa parte da alimentação infantil, que as mães batiam tudo no liquidificador, assim, davam aquela coisa pastosinha, cremosinha, então a criança, ela depois fica preguiçosa. Isso vai afetar até a própria dentição, né, porque ela não está comendo, assim, aquela textura mais durinha, vai forçar mais os dentinhos para mastigar, né? E daí é Sim. muito mais fácil. Ai, é gostoso, né? Comer uma coisa cremosa. Aqui a gente mora num sítio aqui em Taquara e a gente tem alguns pés de abacateiro, né? E hoje, então, o nosso almoço, a gente levantou, né, e tal, fomos dar uma caminhada e não comemos, assim. Daí chegamos e fizemos um suco, que é um preventivo do Covid, que é uma Uhum. laranja com casca e tudo, um limão, água, bate, coa, né? Põe um pouquinho de mel, a gente tomou, e depois eu fiz um creme de abacate. O Sabe abacate ser aqui bom, do né? sítio. Põe um pouquinho de água, um pouquinho de limão, um pouquinho de mel, e a gente comeu aquilo com pão integral. Foi nosso almoço, assim. Tinha uma Um rosca também. guacamole. Então, que coisa mais boa, aquela coisa cremosinha, assim. A gente Sim, gostaria, assim, de comer só essas coisas, mais cremosinha, mais fácil, né? Mas sim, não, a gente precisa de experimentar todas as texturas, os gostos, e tem que ir introduzindo, então, de uma forma, assim, mais lúdica com a criança, né? sim. E, E Jana, olha depende, só. assim, Ah, pode falar. não depende a criança, tem criança muito difícil para comer. Tem outro, os meus filhos não foram. Dava Uhum. ali, né, comiam normal. Mas Sim, eu eu também nunca lembro de tive problema. um sobrinho meu que ele só comia coisa de padaria, né? Olha só. Então, hoje ele também, assim, né? É, então, depende da criança, assim, né? E depende dos pais, do hábito, da genética e tudo, né? Então, a gente precisa, na verdade, assim, de ter conhecimento, esse conhecimento que liberta a gente de padrões que a gente aprendeu às vezes e não muda. Né? Ah, minha mãe fez assim, minha avó fez assim, entendeu? Sim. E, Jana, olha só, a gente, como a escola para pais, são muitos pais que frequentam alguma comunidade cristã. Então, eu te pergunto assim, ó, é correto mandar a criança, durante o culto, né? Não é nem mandar a criança, é durante o culto da igreja, assim, a criança ficar comendo, né? A gente vê que uns comem salgadinho, outros levam bolachinha, outros levam uma maçã mesmo, né? Mas eles passam Sim, durante aquele período todo do culto comendo, sim. né? E logo Uhum. depois, a maioria dos cultos, eles terminam em torno de 11h30, meio-dia já é o almoço, né? Meio-dia e Isso. 20, as mães costumam colocar no sábado seus almoços. Mas é correto levar esses lanches para as crianças? Tu acha que isso atrapalha ou Assim, não atrapalha? ah, sim. Depois tem uma pergunta aqui que está aparecendo da Ah, chantagem, sim, assim, aí a eu gente vai vi. É que responder. eu vou encaixar a É, pergunta dela numa outra aqui que tem também. isso, a gente vai ver. Então, assim, ó, a minha linha, assim, que eu segui com os meus filhos e que eu sempre orientei, assim, a minha base, assim, não foi especificamente nutrição infantil. Eu, como Uhum. clínica geral, assim, atendia de tudo, mas mais adultos mesmo, né? Mas, claro, a gente atende famílias, né? E, Até mesmo então, porque assim, tu também é terapeuta familiar, então tu já isso, deve ter isso, atendido. engloba a família. Mas assim, ó, existe duas teorias. A teoria que tu deve comer nas horas certas e a teoria que tu deve comer muitas vezes ao dia, né? Sim. E eu, assim, pessoalmente, e até orientando as outras famílias, a minha linha é assim de tu fazer 3 refeições, tipo para adultos,
para a criança, assim, né? No máximo um lanchinho à tarde, né? E ter refeições regulares, porque a gente sabe que a criança que fica comendo a toda hora, isso é muito prejudicial para ela, porque assim eu vou explicar de uma forma como funciona a fisiologia digestória. Sim. Tu tem um período para digerir aquele alimento, né? E se aquele alimento nem digeriu ainda, tu já está comendo outro em cima. Então isso vai produzir, tem uma tendência a produzir fermentações. E essas fermentações vão produzir acidez, vão produzir radicais livres, vão produzir estresse oxidante das células, que é bonito o nome, né? Estresse oxidante das células, só que não é bom, porque produz envelhecimento precoce e doenças crônicas e degenerativas. Hoje a gente vê crianças com problemas, que eu já sou mais antiga, né? Que só tinha em velhinhos, né? Hoje, alguns estudos estão mostrando que os filhos vão morrer antes de idade anterior aos pais. Tipo, o pai vai morrer, vamos dizer, vai ter uma expectativa de vida até os 80. Aquele filho, com o estilo alimentar e de vida que ele tem, sedentário, muito hoje a questão, né, da internet, tudo assim, ele, vamos dizer, vai só até os 65, 70 anos. Isso os estudos estão mostrando, infelizmente, né? Então, muitas pesquisas têm mostrado, assim, que quanto mais tu come, mais tu diminui a tua longevidade. Tanto é que eu tenho pesquisado muitos anos essa questão da longevidade. Os maiores longevos do planeta, eles comem em torno de 30% a menos calorias do que os normais, assim, né, que tem uma dieta Sim, que tem uma inconvencional. vida do Então, padrão normal, né? isso porque quanto mais tu come, mais tu vai ter metabolismo e vai ter catabolismo, que vai ser o lixo metabólico que o teu corpo tem que eliminar, né? Isso dá muito trabalho para o teu corpo. Outra coisa também que acontece é a questão do cérebro. Nós nascemos com uma energia vital. Eu gosto muito desse tema, energia vital. Então é tipo assim, eu sempre explico para os pacientes, né? É tipo assim, tu recebe com uma conta X no banco e tu teria que gastar isso, vamos dizer, eu quero viver até os 90, 100 anos, né? Vamos dizer, tu teria esse valor para gastar nesse período. Agora, se tu for avançando, abusando da tua saúde, não cuidando do teu corpo, que é o templo de Deus, como a Bíblia diz, né? Quando tu vê, tu vai estar negativo. E assim é no nosso cérebro. Nós vamos gastando a energia vital, essas crianças que comem tudo industrializado, a toda hora, as mães, né, não trabalham fora, não têm, assim, tempo ou dedicação de ter uma alimentaçãozinha. Olha só, eu dei aula há muitos anos na educação infantil no município. E eu vejo assim que as crianças que elas têm uma alimentação mais desregrada, elas têm muita dificuldade na parte de fazer educação física. As crianças têm muita dificuldade até para fazer uma atividade em sala. Elas se cansam rápido, elas têm como se fosse assim, não estou com vontade, um desânimo, não é nem uma preguiça, é um desânimo. A criança fica mais desanimada. Agora, aquela mãe que cuida da alimentação, que a gente vê que mandava tudo regradinho, no potinho, cuidando realmente da alimentação da criança, essa criança ela era muito mais esperta do que as outras. Ela tinha um raciocínio muito mais rápido nas atividades, sempre ela estava sempre à frente, né? Então, a gente via, não só eu, como diversas professoras, nós conversávamos sobre isso, que como fazia diferença realmente a alimentação da criança. Até na hora dela comer conosco no almoço, ali, eram crianças que comiam
se botasse brócolis, cenoura, beterraba, abobrinha, que as crianças não gostam, e ela sim, chuchu, sim, né? E as crianças comiam de tudo. Então, bem isso que tu tá falando mesmo. Então, uhum, o metabolismo realmente da criança, sim. ela, deixa eu ver aqui, a pergunta da, E assim, deixa eu ver, Priscila, só para concluir essa parte, isso, vai uhum, afetar a cognição, né? uhum, Porque é tipo assim, o nosso cérebro ele precisa de muitos nutrientes. No todo, o nosso corpo precisa mais de 50 nutrientes, que o corpo não vai sintetizar. Em geral, mais sim, de 100 ao todo, assim, do que o corpo vai sintetizar e do que tu precisa, né? Então, o nosso cérebro, ele é mais de 50% gordura. E quando a pessoa ela tem uma alimentação que ela é uma alimentação inflamatória, ela vai oxidar o cérebro, porque a gordura oxida. Então, nós temos que aprender a utilizar não só alimentos saudáveis, naturais, orgânicos, germinados, brotados, enfim, mas também gorduras do bem, como os oleaginosos. Como eu falei, o abacate agora, gente, sim, teria que usar todo dia o abacate, a não ser que a pessoa tenha uma intolerância, né? uhum, As nozes, agora vem a época das nozes pecan, que é mais barata, é da nossa região, né? Então, nós precisamos, e existem estudos que mostram, eu quando dou minhas palestras, eu levo muitos potinhos e amostras, né? E então que mostram assim que alguns alimentos que a gente chama de funcionais, como a farinha da casca e da semente da uva, compra nas casas naturais, é bem roxinho. Se usar uma colherinha, ela é um dos alimentos funcionais que mais rapidamente ultrapassa a barreira hematoencefálica, porque o nosso cérebro ele tem uma barreira, assim como o intestino tem, que é chamado o segundo cérebro, né? Ele uhum. tem uma barreira para nos proteger de vírus, de toxicidades, enfim. Então, não é todo alimento tem uma facilidade de ultrapassar. E esta a farinha da banana, farinha da uva, né? Ela tem uma Olha só. facilidade e ela é um antioxidante potentíssimo. Então, Eu a nunca tinha mamãe ouvido pode falar, e pegar olha que eu já fui em muita palestra, mas nunca ouvi falar da farinha da uva, é a isso. primeira vez. Então, o que que tu pode fazer? Você pega uma colherinha, coloca num suco, dá para a criança, não precisa falar. Ai, agora a Uhum. mãe vai dar para você a farinha da casca da uva, já vai gerar preconceito. Não, mistura lá, dá para a família, faz um suco de laranja, por exemplo, mistura, ou na frutinha, assim, né? A gente usa também a cúrcuma, que é Ah, cúrcuma anti-inflamatório, sim. antidepressivo, né? Pozinho amarelinho. A gente usa o levedo de cerveja, que ele é um caminhão de nutrição. Ele é, ó, agora estão chegando outros vizinhos Tá ali, ó. chegando as visitas. As cabritas, ó, as cabras. Então, eles são alimentos funcionais excelentes, que eles vão auxiliar em toda assim, a inteligência, a cognição da criança, o intestino, porque essas fibras elas vão alimentar as nossas bactérias do bem, que a gente tem em torno assim de 1,5 kg a 2 kg de bactérias no intestino, que elas têm um papel, inclusive, na nossa a parte cerebral, de proteger da depressão, né? E de doenças do sistema nervoso, né? Hoje a gente tem muitas crianças com autismo, Ah, sim. hiperativas, né? E tudo Muitos mesmo. existe, tem até eu estou vendo aqui porque daqui a pouco elas invadem a cerca e me atacam aqui. É, tem assim, tem um documentário muito interessante que as mães podem assistir sobre o autismo. Vou ter que lembrar o título, mas depois eu te passo, tu pode passar ali.
que sim, comprova, uma mãe que ela foi pesquisando, se uniu a alguns cientistas, e que o filho dela era autista, e ela descobriu que ele tinha algumas intolerâncias alimentares, entendeu? olha, sim, Então ela começou a modificar a alimentação dessa criança, como glúten e outros alimentos mais. sim, E a diferença é o Enigma do Autismo, se não me engano, é um documentário da BBC. Só colocar no sim, Google. É sim, incrível esse documentário, tá? Então, assim, a importância da alimentação na prevenção ou no tratamento o meu de tratamento. doenças Olha só que infantis, incrível isso. tá? Sim, que incrível isso. Agora, Rolita, pergunta. Eu acho que essa pergunta não é nem tanto de nutrição, tá mais para terapia familiar, né? Aquela Pode pergunta, ser. tudo bem de vez em quando fazer uma chantagemzinha, né? Uma chantagem tipo, só dou um pedaço de pão se você comer um brócolis antes. Né? Só te dou o brócolis se você comer o pão, né? Ou, aliás, só te dou o pão se você comer o brócolis, né? Aí entra Isso, mais, acho isso. que dentro da terapia, né? É. Assim, as mães, elas têm uma intuição, né? Assim, às vezes a gente tem que ter um jogo de cintura, a gente não pode ser tão rígida, né? Sim, E de vez em quando falar isso, que não seja uma regra, eu não sim. vejo assim, não vejo É que não seja problema toda nisso, vez, né? né? Que não seja Isso. toda alimentação ser uma chantagem, né? Se Isso, cada que não vez que seja vai assim botar isso, uma senão regra, né? aí Que não seja assim uma regra, né? sim, E, e assim, mas o mais importante que eu vejo assim é o exemplo, porque as palavras elas comovem, mas o exemplo arrasta, né? Tem um isso é provérbio que fala verdade. isso. Boa frase, Jana, Então, hein? assim, A oi? Jana com uma excelente frase, Jana. Eu gosto muito dessa frase, né? E também Muito aquela, né, bom. que como é que é? Não faça o que eu digo, mas faça o Eu que eu faço, né? faço, né? Tem uma assim, que é o exemplo, assim, Sim, dos pais tem uma força muito grande, né? Na questão da saúde e da alimentação da criança, enfim, né? sim, Porque eu sim. sei, assim, a minha experiência com os meus filhos, eu ensinei, assim, correto, tudo que eu sabia. Por exemplo, a minha filha, eu estava grávida dela, eu estava me formando em nutrição, tá? Olha, E, e então, assim, ela foi a minha cobaia, porque eu tinha teoria, não tinha prática, né? Ela foi minha cobaia. Amamentei meus filhos, que o leite materno é o alimento por excelência e deve ser, né, promovido, né? Aí, ah, então, é, o que acontece? Hoje ela tem o filho, né, o meu netinho, e ela segue um padrão que ela aprendeu, mas ela modifica alguma coisa que ela também fez para ela, entendeu que fosse melhor, né? sim, Mas assim, o meu filho também, ele tem uma base natural, né? Às vezes eles comem alguma besteira, alguma coisa assim, mas aquilo não vai comprometer a base. E o que sim. tu ensinou, eu tenho certeza, como eu vejo com a minha filha, que eles vão Vai querer ser legal. ensinar para os filhos dele, repassar nas gerações, Sim, né? sim. E assim, até a minha história, por que que eu fui para a nutrição? A minha família não conhecia, assim, né? No século passado, né? Não tinha conhecimento. Então a gente comia assim muito errado, muito açúcar, muita carne, muita coisa. A gente era muito doente. Aí eu fui estudar no IACS e lá a gente teve uma semana de saúde e oração, e ali assim me despertou aquela luz, assim, não, é aí que a gente precisa mudar. Então eu tinha 16 anos nessa época, era uma adolescente, partiu de mim as mudanças. E a minha família foi mudando. Meu pai, nossa, ele tinha hábitos enraizados, assim, na casa dele eles comiam carne 3 vezes por dia, entendeu? Era o hábito.
né? Sim. E dizer assim, não, a gente pode viver com menos carne, a gente pode viver com mais verduras, com menos doce. Era bem difícil para o meu pai, mas graças a Deus chegou um ponto assim que ele mudou a alimentação Sim. através da minha influência como uma filha adolescente que pôde Olha que mudar. legal, né? E aos A minha mãe 16 anos tu já começou, tomou essa atitude. sim, eu fui assim, ó, vou modificar e fui assim firme na minha mudança. Na Apesar decisão. da gente ser pobre, a minha casa não ter uma certa variedade, mas tirando aqueles alimentos inflamatórios, tóxicos, né? Entre aspas, Aham. já fez a diferença na nossa casa. A mãe começou a fazer pão integral. Na época, eu lembro que a gente tinha uma amiga, uma irmã da igreja, que ela era diabética. Só os diabéticos comiam o pão integral. O pão Sim, preto, é né? verdade. Eu me lembro Tu de ser olha, pequena também. A né? minha mãe dizia, não, isso aí é só para diabético. É, E hoje em é. dia E ela só daí, come pão integral. e hoje a gente sabe assim que é para evitar o diabetes, né? Porque Ah, as sim. fibras, gente, assim, as mães, né, que estão assistindo, os pais, as fibras, elas são o alimento básico das nossas bactérias, certo? Hoje se sabe, a ciência comprova que o nosso intestino ele é o nosso segundo cérebro. E alguns cientistas estão sugerindo que a microbiota intestinal, que tem 100 trilhões de bactérias, ela pode ser o nosso terceiro cérebro, de tal resposta imune, nervosa, que ela tem em relação ao nosso corpo e ao nosso cérebro, entendeu? Então, no intestino, a gente tem uma barreira para essas micro-organismos, toxinas, não ultrapassar e ir para o sangue. Mas quando a pessoa tem uma alimentação muito errada, disfuncional, assim, a criança também, esse intestino ele vai perfurando, como se fosse uma peneirinha. E essas inflamações, esses radicais livres vão passando para o sangue e com isso vão trazendo doença aos órgãos. E o Ah, cérebro é um que sofre muito, muito. Então, lembre sempre de ter o prato colorido, as 5 cores, habituar a criança. É o amarelo da cenoura, é o verde de uma folha, é o roxo da beterraba, é o branco de um repolho, faltou o vermelho de um tomate. 5 cores. Pode também ser frutas, né? Mas tem que ter durante o dia sim. essas 5 cores. Essa variedade e ter esses alimentos crus, que eles vão ser com casca de preferência, sementes. Hoje os estudos mostram assim, os alimentos foram para o laboratório, né? E a gente chama essa ciência da alimentação funcional, e se sabe o benefício que as sementes têm. Então, assim, semente de abóbora, né? Até aquelas lombriga solitária, ela mata, né? E Imagino. que vai fora as cascas, tu pode aproveitar, né? Outro que eu estava pensando antes em falar é a banana verde. Tu fazer a biomassa da banana Ah, verde, ela é um sim. alimento número 1 para as bactérias intestinais. Então, tu pode fazer, eu ouvi assim, uma colega ensinar, eu achei legal. Lava bem a banana verde, corta ela em rodelinhas e congela. E quando tu for fazer o suco, tu bate. Junto Tu no bate uma suco. rodelinha, 2 rodelinhas junto no suco. E Olha. ali tu está tendo, então, uma fibra resistente que ela é maravilhosa para o intestino. Ela previne Olha aí, mais uma dica para os pais para introduzir no isso, suco também. é, E eu ela posso misturar previne. essa banana e a farinha da uva? Não, 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 não tem cada problema um nenhum. seriam Não, sucos diferentes. é. Tá, só para a Normalmente mãe a gente entender bem. coloca. Senão, quando vê, a gente tem lá a mãe fazendo suco com farinha, com banana, com tudo misturado. É, Então tá, cada um eu não, escolho um então para colocar. assim, normalmente a gente faz com o suco da couve.
pode pôr a banana, né? No suco da couve, Ah, umas sim. gotinhas de limão. Sempre assim Uma é bom quando tu delícia. faz o suco de folhas verdes, tu colocar gotinhas de limão depois. Sim, é Porque muito bom. porque o limão, ele é aqui, ó, olha só, vou mostrar para vocês meu pé de limão. Dá para Nossa, ver? olha. Sim. É. Então, o limão, ele tem assim ele é rico em vitamina C e isso auxilia na absorção do ferro, né? Porque as folhas verdes também têm ferro. Então é bom sempre a gente lembrar disso. Ah, ok. Jana, assim, ó, quais os tipos de alimento que podem atrapalhar, assim, ó, a alimentação do meu filho? Que prejudicam mesmo, assim, alimentos industrializados que são, assim, o topo, que você vê que prejudica a alimentação de uma criança. Sim, sim. É, tipo, alguns alimentos que as pessoas chamam de alimentos e que eu não considero, né, um alimento, vou tomar Sim. uma aguinha. Que seria tipo refrigerantes, né? Uhum. Deveria ser proibido, assim como bebida alcoólica é proibido para menores de 18 anos, né? Deveria ser proibido. Eu vou no solzinho, tá, gente? Eu tô com frio aqui agora. Eu vou vir aqui no solzinho. Ele vai Nossa, sumindo. qualquer lugar é lindo. Aqui a gente tem assim 18 hectares. Ai, que legal. Até, vai, vai até a montanha, né? Ó, Que é legal. muito bonito. Muito bonito. Então, os refrigerantes, eles deveriam ser proibidos para crianças e para adultos, mas para criança Sim. que está em Mas, formação, porque eles, é comprovado isso, eles vão produzir obesidade, diabetes, eles vão produzir doenças, inclusive propiciar-se o câncer, porque é água, açúcar e aditivos químicos, né? uhum. E eles também produzem dependência química, a pessoa fica assim, tipo, viciada. Se for os refrigerantes pretinhos, né? Que tem as Sim, colas, então vicia mais ainda, né? sim, Descalcifica, ele tem o ácido fosfórico, vai se unir ao cálcio do corpo, vai uhum. descalcificar, né? Sim. E assim, todos esses alimentos, assim, esses salgadinhos, né? Até vocês podem pesquisar, tem uma nutricionista americana que ela fez um estudo, os 10 piores alimentos. Vocês pesquisam na internet, dentre esses, vários são que as crianças usam. É, aqueles salgadinhos, batatinhas fritas de pacotinho, Sei, e sei. daí ela pesquisou e ela vai colocando o que contém e o que pode gerar de doenças gravíssimas. Então é bom, vocês podem pesquisar os 10 piores alimentos. É uma nutricionista americana que ela fez essa pesquisa, tá? E, enfim, assim, o que nós devemos resgatar Eu vejo é, muito bolachinha recheada com a criança. é Eu vejo muita também, mãe dando o wafer, é, a bolachinha com é, recheios, né? Só porque tem um ali rostinho diferente. é, tem muita gordura trans, que é a pior gordura que existe. Ela adere às nossas artérias, ela vai produzir, porque ela é uma gordura que não é bem reconhecida pelo corpo. Ela é uma gordura de laboratório, né? Que foi Sim, modificada lá. E então, muitas alergias, doenças crônicas, assim, elas vêm de alimentos como alimentos ou produtos industrializados que o nosso corpo não reconhece como alimentos. Então, nós precisaríamos, na verdade, resgatar comida de verdade. Gente, olha só, agora, né? Tem período inteiro, mas assim, tipo a batata doce, né? ai, Ela é coisa boa. melhor No do que comer um forno, pão, no é forno, melhor uma do batata doce. que ao forno, pode ser, né?
ao invés de comer um pão, acostume a criança a batata doce. Tem umas que, nossa, eu comprei agora, semana, elas são molhadinhas, assim, docinha, coisa mais boa. Você pode fazer um patezinho, até eu fiz um patezinho de cenoura, pode pôr em cima, assim. Então a mãe tem que ter, assim, bastante criatividade, né? Então, comida de verdade, essa frase, desembale menos, descasque mais, né? Ah, se a gente não comer assim, essa medicina dos alimentos, a gente vai ter que usar a medicina da farmácia, né? Isso é verdade. E que não vai ser boa, né? Então, se a gente não tira tempo para se alimentar, a gente vai ter que, para ter saúde, nós vamos ter que tirar tempo para doença depois. E daí tu vai Né? gastar, e outra que economicamente tu vai gastar muito mais, né? Numa farmácia Muito do que. mais. Porque muitas pessoas alegam assim: ah, eu não vou tornar vegetariano, eu não vou ter uma alimentação. Não é nem tornar vegetariano, mas uma alimentação mais saudável, porque as coisas são muito caras. Mas o Aham. remédio é mais caro depois, né? As É, consultas médicas são muito mais caras do que sim, com simplesmente ela certeza. passar na fruteira e pegar uma verdura, frutos, legumes Sim, para introduzir ao filho dela, né? É mais sim, fácil ela introduzir hoje do que levar ao médico amanhã, né? O sim. gasto vai ser muito Eu, maior. eu, eu, assim, tenho a minha experiência pessoal, criei meus filhos em uma dieta natural, saudável, e eles não conheceram, assim, médico, eles iam, assim, né, eu levava, claro, no pediatra e tudo, tinha alguma coisinha de criança, mas, assim, muitas vezes eu tratava, na maioria das vezes, 90%, se tinha uma febre, alguma coisa, eu tratava em casa com as terapias naturais, a Sim. hidroterapia, a aplicação de argila, chás, e a própria alimentação, né? E Uhum. hoje as mães, elas não têm mais essa segurança, elas não têm esse conhecimento para começar, né? Que poderiam ter. E qualquer Sim. coisinha elas vão para o médico, e se o médico não prescrever nada, elas ficam bravas, Ah, entendeu? sim, ficam Né? mesmo. Elas querem uma medicação, né? Então, com isso a gente vai se intoxicando, né? Vai se intoxicando. E a gente precisa resgatar assim, essa questão da alimentação. É muito importante. Hoje nós estamos vendo, a gente está vivendo uma angústia coletiva, né? Sim. Em função do coronavírus. Porque se a nossa família está bem, graças a Deus, a gente está perdendo amigos, está perdendo vizinhos, está perdendo pessoas que a gente ama, ou que Uhum. nem conhece, mas como ser humano, né? Mas Sente quem igual. que normalmente os que vão ter mais tendência a se contaminar? Os obesos, os diabéticos, os que já têm uma doença crônica ou degenerativa, né? Então, Sim. vale a pena cuidar, porque é uma vacina. A alimentação saudável é a melhor vacina que a gente pode ter. Isso é Todo mundo verdade. está esperando por uma vacina para destruir o vírus. Mas a gente tem essa vacina, que é o estilo de vida saudável. Né? Está na Na nossa Igreja mesa, né? Adventista, é, nós na Igreja Adventista, a gente tem um um padrão, que são os 8 remédios de Deus. Né? Quem quiser pesquisar também, pesquisa assim, feiras de saúde, É 8 remédios maravilhosos, né? naturais, Tem os né? passo a passo, como fazer, tem receitas, coisas Isso, nos sites dos 8 remédios naturais. É muito é, interessante a procure quantidade de material que tem. os 8 remédios naturais, né? Então ali Isso. é o que, né, aqui agora, eu estou aqui no meio da natureza, com o sol, o ar, o sol, a alimentação, exercício físico, O a, descanso, né? o descanso, né? Ter um dia por semana para tu descansar. E hoje os estudos, pesquisas mostram assim que do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado ocorre a maior cura. Se uma pessoa ela fez uma cirurgia, é nesse período que ela vai ter maior cura.
da Olha. semana, porque a gente crê que Deus nos deu um dia para nós descansarmos, né, que é o sábado. Então a gente precisa pedir orientação de Deus, assim. Eu estou falando como uma pessoa cristã, pode ser que estejam me ouvindo pessoas que Sim, não são cristãs, mas não tem problema, assim. Ela precisa pedir, ter assim conhecimento, né? E buscar isso. conhecimento. Nós, como Uhum. cristãos, a gente busca esse conhecimento através da Bíblia, da oração, né? E eu quero dizer assim para as mães que Deus ouve a oração das mães. E tem uma autora que ela diz que a força mais poderosa do universo, abaixo de Deus, é as orações dos As pais, orações de mamãe. principalmente da mãe. As orações da mãe. Quantas vezes você vê, então, uma criança, ela não quer comer, ela está doente. Ora, pede a Deus sabedoria para você poder usar os métodos naturais, porque Não, e a gente não tem sabedoria pelo tempo. que fazer, a alimentação que vai fazer para a família, né? Que Deus dê Claro, sabedoria a com ela para o que certeza, pôr na mesa, né? Para que com ela comece. certeza, Tendo sim, sabedoria. porque, Mas, tá, pode continuar. Priscila, não sei, assim, tu vai me falando, se eu estou falando demais, quanto tempo Não, tem, pode né? falar. Ah, Estamos dentro do assim, horário ainda. nós temos, a gente vive num conflito entre o bem e o mal. Então, assim, ó, a indústria, o objetivo dela é lucro, Sim, entendeu? Por exemplo, eu moro aqui em Taquara, uma cidade de 60 mil habitantes, deve ter, assim, mais de 20 farmácias. Só na rua principal tem lá, sei lá, quase 10, né? uhum. E estão lá. Agora as lojas quebraram, muitas empresas quebraram, nenhuma farmácia, né, Nenhuma farmácia fechou. fechou. Elas estão lá vendendo firme e forte. Uhum. Então, é um contexto assim de mundo que leva a isso. Por exemplo, estilo de vida errado, alimentação que não é saudável, a pessoa vai ter carências, ela vai adoecer, ela vai para o médico vai prescrever medicamentos. Essa Sim, pessoa às vezes não vai melhorar, vai ter problemas maiores, ela vai ter que fazer exames caríssimos, ela vai ter que fazer uma cirurgia, entendeu? E é tudo sim, dentro, então, de uma máquina que está montada para lucro, né? sim. Tudo E é montado, né? então, aí você vê quantas lojas de produtos naturais tem, né, na nossa cidade. São poucas que tem, em comparação a mercados e farmácias, né? Claro. Que Em vão comparação mais a ali, farmácias, né? sim, sim. E então nós precisamos assim entender assim que a gente tá num contexto que nós temos que ter muita sabedoria, né? Verdade. E existe aqui atrás da nossa testa uma área, né? Eu gosto muito da neurociência e também sou estudante, né, da psicologia, que se chama o lobo frontal. E esse lobo frontal, ele é atingido com o estilo de vida. É a área do comportamento, da cognição, da vontade, da espiritualidade, né? Das nossas ações. E, essa área, ela é muito afetada com o estilo de vida. Por exemplo, uma depressão, ela detona o lobo frontal. E você vai ficar sem vontade de fazer as coisas certas, sem vontade de levantar da cama para fazer um exercício, Sim. sem vontade de comer uma dieta, uma alimentação saudável, E ela te né? desmotiva, né? Isso. Então a gente precisa assim ir para esse caminho, né? Ensinar nossos filhos para a gente poder ter um sangue puro, uma mente clara, para poder ouvir a voz da verdade, ouvir a Deus, ouvir, entender que o mundo está indo para um lado assim que ele quer vender para a gente. Ele oferece a propaganda, né? Vamos dizer, num desenho de TV, quantas propagandas
passa ali que a criança, né? Sim. Tipo, Isso é verdade. um achocolatado famoso aí, né? Aham. Tem crianças que É verdade. não tomam Agora, leite sem usar, isso. né? Tu tocou num assunto que eu até queria te fazer essa pergunta. Deixa eu pegar Ficar minha na agulha. frente do celular, da televisão, a maioria, eu vejo, não digo todas, mas uma boa parte das mães colocam a criança para comer na frente da TV, né? Dão um pratinho ali para ele comer, para ele se distrair. Sim, Mas esse se distrair, Jana, não é, ele não corta da criança comer o suficiente, ele realmente não distrai ela do comer. Ela comeria assim um pratinho cheio, ela vai dar 2, 3 colheradinhas, porque ela está olhando mais a. Tu acha que é isso. correto a mãe poder botar, ou a mãe teria que ter para tudo e agora vamos sentar e vamos comer? Então, eu tenho assim um princípio que quando eu dou, né, cursos de alimentação infantil, período que eu dava, agora eu estou mais voltada assim para a área de comportamento alimentar, terapia familiar, né? Uhum. Eu sempre falo assim que a mesa, a hora das refeições é um horário sagrado, né? Sagrado. O ideal seria a pessoa assim a mãe ensinar a criança a gratidão, agradecer o alimento, agradecer a Deus pela saúde, né? Isso. E não tem interferência de nada, TV, rádio, celular, nada. É a hora ali de confraternizar, conversar um pouquinho, de estar, né, junto com a família. Então, isso se aprende na infância. Se a criança comer olhando TV e tal, ela vai levar isso para a vida dela, né? Sim. E daí, por exemplo, tu deveria, quero mostrar desse lado meus limões aqui, olha, Ai, carregadinho o pé. coisa Que linda, ó. lindo. Isso aqui é uma Lindo mesmo. farmácia natural, sabia? Ah, sim. É uma farmácia. Ele tem o potencial de agir em mais de 100 doenças, tá? Porque ele auxilia a alcalinizar o corpo. Então, devemos usar. E então, pessoal, né, Priscila, que estão me ouvindo, o período da refeição deveria ser voltado ali à refeição. Se estiver olhando, se distrai e perde, assim, altera a fisiologia alimentar, né? Tipo assim, não percebe até que está comendo. Aí entra muitas vezes a obesidade, né? Ah, verdade isso. Daí tu come, daí não presta atenção, quando vê, vai lá, come mais um pouco, come outra coisa, e tá ali na frente da Uhum. TV, né? E o tempo vai passando. Sim, com certeza. Que coisa, né? Então O são meu coisas sol está assim. sumindo aqui. Ah! Então são Está coisas assim que as sumindo o mães sol precisam aqui. prestar um pouquinho mais de atenção, né? Nessa parte. Mas Sim, assim, sim. até não estava no nosso roteiro de perguntas, mas eu já gostaria de, para nós finalizarmos assim, ó. Meu filho não tem costume de sentar na mesa, não tem o costume de dar alimentação saudável e ele já está em torno de 3, 4 anos. Eu tenho como recuperar isso? Ainda dá tempo de eu retornar e botar minha família com uma alimentação saudável? Ou meu filho é maior, tem em torno de quase 10 anos. Posso Sim, ter sim. agora uma alimentação saudável com toda a minha família, sentada à mesa? Será que ela ainda Uhum. consegue isso? Sim, a pergunta é muito boa, porque assim, ó, nunca é tarde para você mudar hábitos. Nunca é tarde. E eu quero contar uma coisa para vocês muito interessante. Leva assim, ó, de 21 dias a 40 para a gente formar um hábito no cérebro, tá? Insistir todos os dias, tá? Mas se você depois, relaxe, tudo em 7 dias já perde o hábito. Você precisa insistir com a criança ou o adulto mesmo, né, que queira fazer mudanças,
Então, 21 dias, 40 dias, você já formou um hábito. E um hábito é uma coisa fácil de fazer. Fica meio assim automático, né? É tipo dirigir. No começo a gente fica super preocupada, fazer a marcha e tal. Depois, agora tu dirige, conversa, ouve música, faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Entendeu? Então, é Sim. possível. É Então, ela possível. pode sim, pode ir atrás, pode procurar uma boa alimentação para o seu filho. Eu vi que eu estava pesquisando sobre o assunto também, eu vi que tem bastante sites agora de mães que estão também já procuraram nutricionista, mas eu ainda acho, se você quer mudar a sua alimentação, pai, mãe, que querem mudar a alimentação da sua família, procure uma nutricionista. Você que é da região de Caquara, nós temos a Jana, né? A Jana está aí, pronta para atender essas pessoas. Então, para tirar as dúvidas, né? Então, procure ela. Se você é da região para Novo Hamburgo, também temos nutricionistas por lá. Aqui da região de Sapiranga, aqui na clínica também temos nutricionista. Então, para não perca tempo, corra, procure um meio de como você mudar a alimentação da sua família, que seja adequada, se verificar se seu filho tem alguma alergia à alimentação, né, algum tipo de alimento. Mas tudo isso pode ser feito, sim, com muita oração, com muita entrega a Deus, né? Sim. Quero te agradecer, Jana. Viu, Priscila? Inclusive, assim, eu tenho feito muitas orientações, assim, online, né? Olha só, melhor ainda. Não uma consulta, assim, de uma patologia, mas, tipo, assim, orientações, a gente pode fazer online para dar dicas, receitinhas, né? Muita coisa interessante, assim, a gente tem feito. Vocês viram que agora a Jana abriu o leque. Então, agora não tem mais desculpa. Agora tu abriu um leque para os pais que queiram mudar a alimentação, é só entrar em contato, então, né? Então, quero te agradecer, Jana, por tu ter tirado um tempinho nesse lugar lindo e maravilhoso que tu mora, para passar essas dicas para os pais. Foi muito bom estar contigo. Aí, se você quiser compartilhar também com outras pessoas para verem esta live, vai estar salva aqui na página do Instagram e também vai estar salva no YouTube, no canal da Clínica Espaço Crescer. Daí vai estar salva. E nós temos um Telegram. Nós temos uma página no Telegram, que é da Escola de Paz, onde a gente coloca a live e depois a gente coloca ainda várias dicas sobre os assuntos que a gente comentou nas lives. Então lá os pais entram, tem livros para contar a história para a criança. Tem, como nós falamos sobre o medo semana passada, já coloquei um livro para você ler para o seu filho lá, sobre o medo, como ler com as crianças, uma historinha infantil para eles. Então, se você tem o Telegram, se não tem ainda, baixa o Telegram, corre para lá, coloca Escola para Pais, Escola para Pais. Né? Muitos não acham que eu coloco Escola de Pais. Não, nossa, é Escola para Pais. Vá para lá, que lá tem todo o material. Agora essa live também vai estar lá disponível e logo também vou colocar 2 livros infantis que falam sobre alimentação, que são crianças que não queriam comer e foram para a horta da vovó e descobriram que como era bom comer comidas naturais. Então vai estar tudo salvo lá. Muito obrigada, Jana. Um beijão, feliz sábado. Quero agradecer o teu convite. Eu sou iniciante nas lives, né? Agora na pandemia. E daí eu achava aquilo, ai, minha nossa, que negócio mais difícil, né? E daí hoje eu pensei, hoje eu vou fazer mais livre. Adorei, acho que agora eu não vou fazer mais nenhuma lá dentro de casa. Que ótimo! Obrigadão! Eu quero agradecer e enviar um abraço